falando de um tema bastante palpitante, interessante, que serve para a gente filosofar, refletir, pensar acerca de como estamos caminhando, o quanto estamos evoluindo ou deixando de evoluir, o quanto estamos perdendo tempo, o quanto estamos ganhando tempo. Vamos lá, falando de fanatismo, alienação e idolatria. Isto existe nas três coisas que dizem para nós não discutirmos: futebol, política e religião. Futebol, política e religião não se discute. Por que não se discute? Porque tem fanatismo, alienação e idolatria. Na realidade tem que se discutir sim, porque senão coisas nefastas, nocivas, terríveis irão continuar acontecendo. Você sabe o que significa fanatismo? A sua origem etimológica? Bom, fanatismo do francês fanatisme, que é o estado, significa o estado psicológico de fervor excessivo, irracional e persistente por qualquer coisa ou tema, historicamente associado a motivações de natureza religiosa e política. Eu acrescentaria futebolística. O fanatismo, em outras palavras, é um fervor excessivo, acima de todo limite. É irracional, não é racional, não é lógico e é persistente. O fanático é aquele que é fã de alguma coisa ou de alguém. E sendo fã de alguma coisa ou de alguém, admirando no sentido excessivo ou acima daquilo que é permitido e chamado de admiração, se tem um fervor excessivo, irracional e persistente. Do ponto de vista bíblico, a Bíblia nos assevera: apresentai os vossos corpos sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto, ou que é o culto racional, de inteligência, de raciocínio. Então, jamais um fanático presta um culto de louvor a Deus. Jamais agrada a Deus. Tampouco fará bem ao próximo e até mesmo a si próprio. Isso na religião, isso no mundo cristão, e no mundo político, na política e na politicagem. O que o fanatismo faz? Cega, causa brigas, contendas, porfias, lutas, cria fake news para defender o indefensável, para escamotear a verdade, para passar o pano, para passar a mãozinha sobre a cabeça, para defender os políticos ou os partidos de estimação. Os fanáticos fazem de tudo. Criam ginástica mental para ludibriar as pessoas. Ludibriar primeiro a si mesmo, para depois, ou a si mesmo, depois então enganar os outros, tentar convencer os outros. O fanático, ele é, portanto, irracional, excessivo e persistente na coisa errada. Seria um teimoso na coisa errada. Eu não preciso nem citar muitos exemplos. Você sabe que existem fanáticos políticos que brigam, que matam, tudo por conta do partido, tudo por conta do político. E na maioria das vezes não recebe nada em troca, e sim a desgraça. Eu já vi muita gente defendendo partido e político e não recebendo nada em troca, a não ser problemas. Mas eles continuam com fanatismo, do mesmo modo que religião, defendendo placa de igreja, defendendo pastor, defendendo quem quer que seja, não ganhando nada com isso. Do mesmo modo, futebol.
defendendo o clube, defendendo o jogador, sendo que nem o jogador e nem o clube estão se importando com o torcedor, a não ser em ganhar o dinheiro do torcedor. O jogador, ele veste a camisa, o manto sagrado, entre aspas, do time A. Hoje, daqui a 2 semanas, um mês, já está vestido do clube B. Aquele que pagou mais, levou ele. Está nem aí para o emblema, para a associação, para o clube e tal. Beija a camisa, eu sou desse time, juro fidelidade aqui. Mentira, dinheiro corrompe. Do mesmo modo, propriamente, o clube está pensando nas finanças, não está pensando no torcedor, em dar o melhor para o torcedor, em ajudar o torcedor pobre, em oferecer mais benefícios para o sócio torcedor. Não, deu para ganhar dinheiro aqui, tranquilo. Vamos ser sinceros. Isso acontece na religião, que instiga a dar o dízimo e você não recebe nada, aliás, só é dado e não é recebido. Na política, do mesmo modo, você se doa, você trabalha como voluntário, nem sempre ganha nada, na maioria das vezes não ganha. E no futebol também. Isso é fanatismo. Quando você defende uma coisa que não é lógica, que só faz perder tempo, perder o juízo, perder a sanidade mental, a saúde e tantas outras coisas mais. Isso é, sim, fanatismo. Lembrando, característica do fanatismo: irracionalidade, persistência em coisa louca e o que mais? E excessividade. A pessoa é compulsiva, vive no excesso. Alienação, que no campo jurídico é a transferência de um bem para outra pessoa, e no sentido social é alguém ficar dependente de si mesmo ou de outrem. Ser alienado é ficar o quê? Alheio a si próprio ou a outrem. Em outras palavras, ser escravo de si mesmo. Ser escravo de outrem. Como ser escravo de si mesmo? Quando você tem uma ideia preconcebida, quando você não muda, mesmo os fatos mudando, a realidade mudando, quando você fica preso a uma realidade que não é verídica. Por exemplo, no mito da caverna, o que é relatado? Quem está dentro da caverna vê só flechos de luzes, ou de luz, vê só luzinhas, que na realidade, se for analisar no mundo real, são pessoas trabalhando, é uma outra realidade, mas porque o sujeito está condicionado àquela vida, apequenado, ali com aquela visão, ele tem, obviamente, um conceito totalmente diferente da realidade, vive preso àquela mediocridade, assim como aquele que vive para outrem. O alienado é aquele que está desprovido do pensamento, de pensar, de raciocinar, de pensar fora da curva, de falar. Ele não tem tempo e quando tem, não lhe interessa filosofar muito acerca de política, religião, futebol, como a gente está usando aqui como exemplo. A alienação tem uma nuance parecida com o fanatismo, mas difere, sim, porque alienação é escravização. O fanatismo é irracionalidade. Tudo é uma evolução. Ó. A irracionalidade leva à escravização e depois nós temos a idolatria. Mas vamos continuar na alienação. Quantos alienados? Quantos que estão sendo escravizados com enganações?
E vai ser difícil tirar essa escravização. Até porque eles aprenderam aquilo como uma verdade absoluta. Seja na religião, seja na política, seja no futebol. Eu morro no meu time. Uma vez Flamengo, para sempre Flamengo. Uma vez católico, para sempre católico. Uma vez partido A, para sempre esse partido. A fidelidade partidária, ela pode ser interessante quando se tem pensamento, quando a defesa apologética a esse partido não é de uma maneira que eu poderia dizer esquizofrênica. Por exemplo, tem gente, porque é alienado, porque não pensa, que se colocar um cachorro para sair em nome do partido, ele vota. Porque é no partido dele. Se é um bandido, mas está no partido dele, porque ele tem a fidelidade naquele partido, ele vota. Ele não tem poder de criticar, ele não tem senso crítico. Na religião, ele é fiel àquela religião. Pode colocar o diabo em cima do púlpito. Só porque o diabo disse que é daquela religião, ele aceita. No futebol, pode colocar o sujeito que outrora estava lá no outro time. E veio só para ganhar dinheiro, não veio para somar, para ajudar, para contribuir. Camarada que é fanático? Não, beleza. Por exemplo, agora na final do Campeonato Brasileiro, tivemos o São Paulo jogando com o Flamengo, Internacional com o Corinthians. Tinha gente no Morumbi chamando o Rogério Ceni de traidor. Quando ele estava no São Paulo, ele não era traidor. E terminou a sua carreira de jogador de futebol de goleiro no São Paulo. Não foi para nenhum time. Mas, contudo, todavia, só foi deixar o São Paulo para se tornar técnico, ainda primeiramente de São Paulo, indo para o Cruzeiro, indo para outros times, aí acabou-se. É traidor. Camarada que se dedicou a vida toda ali. Camarada que fala isso, as pessoas que falam isso, são alienadas. Quando é nosso, não importa. Se o Rogério Ceni um dia voltar para o São Paulo, ele não é mais traidor, ele é nosso. Ou se o São Paulo estiver para ganhar um título e o Rogério Ceni estiver do outro lado com outro time e esse time perder, vão louvar o Rogério Ceni. Quer dizer, a alienação ela é tanto para um lado perverso como para um lado muito mais perverso ainda. Um lado no qual a pessoa não enxerga algo do bem, e um lado no qual, quando é para enxergar algo de bem ou criticar o que está errado, não se faz. Ou seja, acontece a inversão de valores. O bem é chamado de mal e o mal de bem. A mentira é chamada de verdade, a verdade de mentira. Esse é o alienado. Esses são os alienados. E a idolatria, não viu o que é a idolatria? Quer dizer, em outras palavras, admiração exagerada, amor excessivo, mas a origem etimológica dessa palavra seria adoração a corpos, a imagem, culto a essas imagens, ou a esses corpos. Essa palavra vem do grego e tem a ver com culto a essas imagens. Então você tem fanatismo, irracionalidade, você tem alienação, escravização e você tem idolatria, que vimos que seja o culto a corpos, a imagens, a divindade. Um irracional é escravizado e por isso que ele cultua corpos, pessoas, criaturas, instituições, times, políticos, pastores, padres,
instituições religiosas, filantrópicas. A irracionalidade que trouxe a escravização faz com que o sujeito cultue ou cultua. Ou, ao contrário, a gente pode inverter. O culto a pessoas faz com que o sujeito se torne escravo e irracional. O irracional é escravo. Porque todo que é fanático é alienado e é idólatra. Então esse é o papo de segunda-feira, um papo bastante cabeça, filosófico, para a gente pensar. Eu não tenho um santo, não tenho uma imagem, eu apenas venero os ídolos, ou apenas venero imagens. E aquela idolatria pelo jogador de futebol, pelo clube, pela igreja, pela religião, pelo pastor, aquele amor em excesso que cega, porque o amor que é demais, além de ser um amor envenenado, é um amor que cega. Idolatria, ídolos. Por isso que é difícil tirar uma pessoa do seu estado de inércia, de apatia, de irracionalidade, de falta de juízo, quando ela é bastante fanática, alienada, idólatra. Lembrando que nós já nascemos com a tendência, por conta do nosso lado emocional, do nosso lado passional, a paixão e tal, de sermos idólatras, fanáticos, alienados. Mas com o amadurecimento, com o estudo, com a vontade de querer evoluir, com o conhecimento, a sapiência do que se deve fazer para construirmos um mundo melhor, começando a partir de nós mesmos, da organização do nosso quarto, ou melhor dizendo, da correção de nós mesmos, da reparação em nosso quarto. Quando se tem esse pensamento, a pessoa deixa de ser fanática, alienada. Ela entende que a sua incumbência, que a sua missão nessa terra não é defender coisas, pessoas, não é ficar presa a um tipo de pensamento que causa retardo, atraso, que faz com que a vida não progrida, não tenha sucesso, não prospere. Muitos não são prósperos porque são alienados, fanáticos. E o quê? Idólatras. Alguns por falta de conhecimento, outros por teimosia mesmo, por não querer se emancipar, por não querer perquirir buscar informações para sair dessa patologia, dessa doença, de ficar dizendo amém, amém, é isso, ok, é. Por isso que temos uma música do Raul Seixas que diz: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quando você tem uma opinião formada acerca de tudo também, tem a ver com apatia, o conformismo, que é interessante, que traz um certo conforto, uma certa estabilidade, mas não é o ideal. Estamos para avançar. O conhecimento é grande nessa vida. A fonte do conhecimento é inesgotável. Morreremos e não aprenderemos tudo. Então, como é que eu vou ficar com máximas, sendo que a cada tempo que se passa, mais coisas são descobertas? Por exemplo, no passado se dizia que
Bom, isso é polêmico. Mas vamos lá. No passado se dizia o quê? Que a Terra, ela era o quê? Redonda. Agora estão dizendo que ela é plana. Estão discutindo. Pode ser uma teoria da conspiração, não sou terraplanista. No entanto, é algo interessante a se pensar, a se analisar. Outrora se pensava que o mundo ele tinha uma determinada datação, mas com os estudos avançados já se percebe que tinha uma outra datação, ou seja, no sentido da própria validade do tempo desse mundo. Enfim, quanto mais você procura, mais você encontra situações, resoluções para entender melhor as coisas. Meu avô, seu avô, sua avó, com toda certeza, não tem o conhecimento tecnológico que nós temos, por exemplo. Não teve uma evolução. Imagina se todo mundo ficasse como nossos avós. Não, não vamos abrir para a tecnologia, vamos ficar na era primitiva, na era neandertal, dos homens primatas, dos homens trogloditas. É só para pensar. Porque tudo que te para, que te deixa assim, folgado, que te deixa você numa zona de conforto, que é pragmático, não é uma coisa muito boa, não. Você tem que ir, uma constância, evoluindo, evoluindo. Parou, no máximo para descansar. Mas parar para ficar só numa concepção, ou pior, regredir ainda, a não ser que haja um erro a ser reparado, tudo bem, se volta. Enfim, acho que deu para entender. E, lamentavelmente, a gente lida no cotidiano com esse tipo de gente, alienada, fanática e idólatra. E se você fala alguma coisa fora daquela realidade, você é taxado como louco, como desumano, como sem amor, como pessoa de outro planeta, como psicopata, coisa semelhante. Quando na realidade, o psicopata, a pessoa fora da caixinha, o louco, a louca, são exatamente esses que nos rotulam. E rotulam aqueles que estão pregando, falando a mais pura e cristalina verdade. Estão tentando, lutando para que o povo aprenda uma máxima sequer, ou a máxima de que temos tanto tempo nessa vida para ficar preso a tanta coisa que não nos traz benefício algum. Abraço, meus caros, e até uma próxima. Esse foi o bate-papo, o papo de segunda.